pedimos e desde já nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Eu desejo cumprimentar a amada igreja na paz do Senhor Jesus. É um prazer estar de volta junto com os irmãos. Muita gente rindo ainda. Eu disse para o irmão aqui, se tu me apresentar, eu vou me sentir enxotado daqui. E se cantar, seja bem-vindo. Aí é que é... Bem, meus irmãos, graças a Deus, eu vim, irmãos, para ouvir a palavra de Deus, né? Culto de ensinamentos, mas o pastor Câncio me passou aqui a responsabilidade e eu aprendi na Bíblia que é melhor obedecer, né, os nossos superiores. Nós temos duas coberturas espirituais, né? Eu tenho a cobertura do meu pastor presidente, o pastor Olivar, mas também tenho a cobertura espiritual do pastor Câncio, da qual é aqui da nossa congregação. E aos obreiros, todos um abraço da parte de Cristo. Amo vocês de coração, não tem hipocrisia. E já que nós estamos no culto, irmãos, de ensinamento, eu quero aqui trazer uma palavra para a igreja. Eu gostaria que a igreja lesse comigo um trecho da palavra do Senhor. Amém? Então abra a sua Bíblia no segundo livro dos reis de Israel. Capítulo de número 3 e o versículo de número 9 em diante. Vamos ver o que o Senhor tem para nós nessa noite. Segundo livro dos reis de Israel. Capítulo 3, do verso 9 em diante. Todos encontraram? Digo amém. E partiram o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom. Andaram rodeando com uma marcha de 7 dias. E não havia água para o exército, nem para o gado que os seguia. Então disse o rei de Israel: o Senhor chamou esses 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. Disse Josafá: não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse: aqui está Eliseu, filho de Safate, que derramava água sobre as mãos de Elias. Disse Josafá: está com ele a palavra do Senhor. Então o rei de Israel, Josafá, e o rei de Edom desceram para falar com ele. Podem sentar. Glória ao Senhor Jesus. Amados, eu vou dar um título para essa mensagem nessa noite. Deus interfere nas nossas crises e nos socorre no momento de maior dor. O que nós temos aqui nas mãos, esses versículos que nós acabamos de ler, que está aqui no capítulo 3, nos conta a história de Jorão. Mas eu quero logo, desde já, como nós estamos no culto de doutrina, que quando nós falamos nos acontecimentos de Israel, que refere-se ao Velho Testamento, muitas pessoas confundem se era para Israel ou se era para Judá. Então nós queremos que você entenda o seguinte: quando Salomão morreu, o reino de Israel foi dividido em 2, né? O reino do norte e o reino do sul. O reino do norte era chamado Israel, cuja capital era Samaria. O reino do sul era chamado Judá, cuja capital era Jerusalém. Então, nessa época, em Israel, reinava Jorão. E quem era Jorão? Jorão era filho de Acabe e Jezabel. E no reino do sul, Judá,
reinava Josafá. Pois bem, o que nós temos que entender aqui é o seguinte: esses dois reis, apesar de ser da nação de Israel, eles eram completamente diferentes. E o que foi que aconteceu aqui? Aconteceu que quando Acabe ainda era vivo, os moabitas pagavam imposto por Acabe. Mas o imposto era muito alto. Quando Acabe morreu, o Jorão assumiu o governo. E o rei dos moabitas, Messa, disse: eu não vou mais pagar tributo para Israel. E resolveu guerrear contra Israel. O rei Jorão passou em revista o seu exército para saber se os homens que estavam com ele eram capazes de vencer os moabitas. E ele chegou a uma simples conclusão: o exército dele não tinha capacidade de enfrentar o exército dos moabitas. Então o que foi que ele fez? Ele mandou convidar Josafá que o ajudasse. E ele manda dizer para Josafá, que era o rei de Judá, dizendo: olha, os moabitas, eu vou à guerra com os moabitas. Tu vai comigo? E o Josafá disse: olha, a minha espada é a tua espada, o meu exército é o teu exército. E resolveu se unir a ele. Acontece que também existia o exército de Edom, que na época estava sujeito a Josafá. Então, para você entender, eu tenho aqui 3 exércitos, amém? Eu tenho o exército de Edom, eu tenho o exército de Israel e de Judá, liderado por esses 3 reis. Eles partem, tá? Eles partem em direção ao vale para encontrar com o exército dos moabitas, para ir à luta. Pois bem, acontece que eles chegaram no deserto e eles se perderam. Eles rodaram 7 dias. Agora imagine, eu já fiz um cálculo aqui, irmãos. Era milhares e milhares de soldados, não era coisa pouca. São 3 exércitos. E eles começam a rodar no deserto, e quando chega a 7 dias, eles estão completamente perdidos. Quando eles estão perdidos no deserto, o que é que acontece? Falta água, falta comida, e eles entram em desespero. Agora escuta isso aqui, por que é uma lição para nós? Todos nós temos o nosso deserto para atravessar, amém ou não amém? Nós temos as nossas lutas diárias. A maneira como nós vamos atravessar é que é o problema. Aí, eles estão no deserto, eles estão perdidos, e qual é a atitude? Olha o que o rei de Israel diz. Foi o que você leu comigo, eu estou contando a história. Então o rei de Israel diz assim: o Senhor nos trouxe aqui para nos matar. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. O rei Jorão, ele era profanador, idólatra e desonrava a Deus. Ele culpa a Deus pela sua situação. Irmãos, Deus não tem culpa nenhuma daquilo que nós passamos. Não é da natureza divina. Nós não podemos atribuir a Deus as nossas lutas, os nossos sofrimentos. Tudo isso vem em consequência do pecado, porque nós somos ainda pecadores, amém? O Jorão jogou a culpa em Deus. Mas isso aí, irmão, não vem só de Jorão, isso aí vem do começo do mundo. Você se lembra que lá no jardim, quando Deus chegou com Adão, disse assim: comeste da fruta que eu te proibi que comesse, né? Ele disse: foi a mulher que tu me deste. E quando Deus chegou com a mulher disse: a serpente me enganou. E se Deus tivesse perguntado para o diabo ia dizer assim: tu me expulsasse do céu, eu só estou fazendo o meu papel. Ou seja, seria atribuído a Deus a queda da humanidade. Isso aí vem lá dos primórdios. Diferente de Davi, que quando pecava, eu gosto demais de Davi. Eu gosto demais. Por quê? Porque Davi nos ensina uma coisa, irmão. O Davi,
era um pecador de carteirinha. Eu vou abrir só um parênteses aqui na mensagem, eu vou explicar uma coisa para você. Qual foi o pecado de Saul? Desobedeceu uma ordem de Deus. Amém? Qual foi o pecado maior da vida de Davi? Cometeu um adultério seguido de um assassinato. Deixa eu perguntar para você. Qual é o pecado mais grave aí dos dois? O de Davi ou de Saul? Saul desobedece. Davi, adultério e assassinato. Pergunta, não precisa nem perguntar. A gente já sabe qual é o pecado maior. Agora deixa eu perguntar para você. Por que que Deus perdoou Davi e não perdoou Saul? Por quê? É simples. Saul não se arrependeu. Quando ele desobedece a palavra aqui, o profeta Samuel chega lá e que diz para ele, olha, Deus te rejeitou. E que quando o teu reino acaba aqui, ele não se arrepende. Sabe o que pesou no coração dele? Ele perdeu o trono, ele perdeu a coroa, ele perdeu o dinheiro, ele perdeu a fama. Tudo isso pesou, ele não queria perder isso. Ele não estava nem aí para Deus. E Deus disse para Samuel, até quando tu vai ter pena dele? Eu não quero esse homem mais no comando do meu reino. Aí qual a diferença de Davi? É que quando o profeta chega lá e reclama, deleta o pecado dele, a primeira coisa que ele diz para Deus, Senhor, retira o trono, retira a fama, retira a coroa, retira tudo que tu quiser. Mas uma coisa eu não quero que tu tire. E Deus disse, o que é, Davi? O teu Santo Espírito. Lá e devá. Porque é Ele que me faz glorificar e exaltar o teu nome. Não retira de mim o teu Santo Espírito. E ainda promete, eu virarei pregador. O rei está dizendo aqui, eu deixo de ser rei, eu vou virar pregador, pregarei a tua palavra e os pobres se converterão a ti. E Deus dizia, achei o homem segundo o meu coração. Então para de atribuir a Deus como se ele tivesse culpa do que está passando. Eu estou passando uma tempestade que você não tem noção. Mas quem me acompanha na rede social aí sabe que eu não deixo de pregar um só dia. E se eu contar a tempestade que vem, eu fui ali no Nazaré do Fugido, o culto terminou quase 11 horas, o Senhor arrebatou 10 almas, queria que você visse dentro da igreja. E eu pago o preço por isso. Mas eu não reclamo das minhas lutas, porque eu abracei a causa do Senhor. Louvado seja o nome dele. Jorão culpa a Deus. E aí, enquanto ele está culpando a Deus por o fato de ele estar no deserto perdido, olha o que é que Josafá disse. Não tem nenhum profeta de Deus aqui que nós possamos consultar. Olha a postura dos dois reis. Um está perdido e culpa Deus. O outro está perdido, mas quer ouvir Deus falar. Você está entendendo? Josafá tem desejo, mas espera aí, Josafá não quer qualquer profeta. Olha o que diz o texto. Ele diz assim, não tem um profeta de Deus aqui. Porque o Jorão tinha muitos profetas que herdou lá da casa do seu pai. E aí alguém chega com ele e diz assim, existe aqui nessa região um profeta. Não é qualquer um, não. Quem é? É Eliseu. Quer o currículo dele? Ele deitava água na mão de Elias. E o espírito que estava em Elias agora está de repouso sobre ele. O Josafá disse assim, está com ele a palavra de Deus. Está com ele. A resposta que nós precisamos está com ele. E aonde é que ele está? Nós vamos descer, porque nós queremos falar com Deus. Ei, mas deixa eu te perguntar uma coisa. Aonde é que Deus mora? Lá em cima, né? E como é que para falar com Deus, e a Bíblia diz aqui que eles desceram? Porque apesar de Deus morar lá em cima, você só vai conseguir falar com ele se você descer. Aleluia. Então eles resolvem descer, eles três. Quem foram, pastor? O rei de Israel, Jorão, o rei de Judá, Josafá, e o rei de Edom. Lá vai eles três. Quando eles chegam lá, isso aqui é muito forte. Deus sabe todas as coisas. Quando eles chegam lá, que o Eliseu se apresenta diante de 3 reis, sabe o que é que Eliseu faz?
olha na cara do Jorão e diz assim: vive o Senhor, cuja presença eu estou, que se não fosse por causa de Josafá, eu nem olhava na tua cara e tu não via minha. Quer dizer que quando tu está perdido, agora tu procura Deus. Por que tu não procuraste os profetas da tua mãe? Por que tu não procuraste os profetas do teu pai? Ei, ele está falando isso para um rei. Oh, glória a Deus. Profeta tem que ser assim, né, irmão? Tem que ter certeza naquilo que fala. Ele está falando isso na cara do rei. Tu é idólatra. Tu desonra a Deus. E tu quer saber agora o motivo de onde vocês estão. Está pensando que Deus não sabe de todas as coisas? E ele fica calado. Mas ele olha para Jorão e diz assim, ou para Josafá e diz assim: mas eu vou invocar o nome do Senhor, em respeito à presença do Josafá. Irmão, um crente ainda faz a diferença. Um crente ainda faz a diferença. Vocês se lembram quando Deus chegou na casa de Abraão, né? A Bíblia diz que Abraão, ele entregou a bênção para Abraão, todo mundo sabe da história. Quando Deus vai saindo, era costumes, viu, irmãos, dos baduínos. Isso aqui é um costume baduíno. E Abraão adotou esse costume. Um baduíno não deixava que um visitante saísse da sua terra sem antes acompanhá-lo até a fronteira da sua propriedade. E Abraão vai até a fronteira. Quando termina a sua propriedade, o Abraão diz para Deus: e se tiver 50 justos, tu vai destruir o justo junto com o ímpio? Onde está a tua justiça? E o Senhor diz: Abraão, se eu encontrar lá 50, eu não destruo. Senhor, e 40? Eu não destruo pelos 40. Senhor, já que eu me atrevi, e se tiver 30? Eu não destruo pelos 30. Senhor, mais uma vez, se tiver 20. E o Senhor disse: se tiver 20, eu também não destruo a cidade pelos 20. Quando Deus já está longe, parece que eu vejo Abraão dizer: e se tiver 10? Chorava. Ele diz: eu não destruo pelos 10. A intercessão de Abraão foi até onde deu. Você está entendendo? E se você quer saber por que Abraão começa de 50 e termina em 10, é que existia uma tradição no Velho Testamento. Todos os reis pagavam 10 pessoas para orar por a sua cidade. Era assalariado. Não podia ser 9 nem 11. Só entrava um quando morria. Todo rei pagava. 24 horas tinha 10 homens orando pela cidade. Abraão sabia da tradição. Então veja bem. Aí você diz assim: mas pastor, Abraão começa com 50 assim, porque Sodoma e Gomorra não era só um país. Era uma divisão de 5 países governado por 5 reis. Então Abraão faz um cálculo. Se cada um pagar 10, claro que vai ter 50. Mas vai que um não pague, ainda sobra 40. Vai que 2 não paguem, ainda sobra 30. Vai que 4 não paguem, ainda sobra 10. Só que quando Abraão chega ali, ele não pode mais passar e Deus concorda. Abraão para, porque Deus sabe. Não, é como quem dissesse assim: Abraão chega. Daí tu não pode mais passar. Mas Abraão chega na tenda e diz para Sara, sua esposa: eu fiz o que eu podia. Eu fui até onde deu. Mas parece que não tem nem 10. Orando naquelas, meu Deus do céu. Aí dá para entender quando Deus diz assim: eu procurei um homem para colocar na brecha e não achei. Então um crente faz a diferença em qualquer ambiente. O Eliseu olha e diz: por causa de Josafá, eu vou invocar o nome do Senhor. Amém? Amém. Lá vem. Aí ele diz assim: me traz aí um tangedor. O que era o tangedor? Aí você vai ver por que nós pregadores às vezes não é todos, eu gosto de fundo musical. É simples. O fundo musical ele já vem do Velho Testamento, isso aqui não é invenção de pregador não. E Jeremias fazia isso. O Eliseu pede um tangedor. Por quê? Irmãos, aprenda uma coisa. O louvor nas nossas igrejas não é para preencher tempo até a hora da mensagem e também não é para esperar os irmãos que estão chegando não, tá? Tanto é que o louvor, o culto, ele é dividido em 2 partes. A primeira parte é louvor e a segunda palavra. Por quê? Porque o louvor, ele prepara o ambiente para depois Deus vir com a palavra e se revelar para a igreja.
É por isso que o louvor não é para ser qualquer um. O louvor tem que ser o melhor que a gente pode fazer. Tem que ser o melhor, porque depois do louvor, Deus vai se manifestar através da palavra. Os irmãos estão entendendo? Diga amém. Traz um tangedor. O Abacuque, irmãos, ele era compositor congregacional. Ele tinha um talento extraordinário. Ele fazia composições para cantar dentro do templo. Por isso que você vê as orações de Abacuque, tudo em forma de cântico. O Salmo de Davi nós lemos, mas em Israel é cantado. Porque a Bíblia diz que Deus habita no meio dos louvores. Então, eu fico imaginando, traz aí o tangedor. Não era qualquer um, meu filho. O caba vem de lá com os dedos afinados numa harpa e começa a tocar. Quando ele começa a tocar, os 3 reis estão tudo lá sentados. E o profeta está ali concentrado. Que quando, irmãos, termina o último acorde do tangedor, aí a Bíblia diz aqui o texto. Veio a mão do Senhor. Oh, aleluia. Veio a mão do Senhor sobre o profeta. E sabe o que o Senhor disse? Vocês estão perdidos? Estão no deserto? Então fazem cova. Aleluia. Como é que é? Fazem cova. Fazem vala. Fazem piscina. Mas não é pequeno. É para cavar mesmo. Irmão, tu está no deserto, está reclamando, cava. Aleluia. Tu está no deserto, tu está reclamando, cava. Mas por quê, pastor? Porque Deus mandou. Simplesmente isso. Deus manda e se responsabiliza. Cava, para quê? Aí o Senhor disse assim, não haverá vento, não haverá chuva, mas a água vai encher esse vale vai se encher de água. Aleluia. O que é que eu aprendo com isso? Que nós temos que fazer a nossa parte, sem discutir com Deus. Eu queria estar lá para ver. Aliás, eu vejo assim, sabe? Eu sou meio maluco, eu vejo essas coisas. Aquele monte de homem largando a espada, eles iam para a guerra, não adianta mais, e aquele monte de homem cavando. Cava, e os buracão. Quando terminou, irmãos, a Bíblia diz que eles ofereceram um manjar a Deus. Ainda não tinha acontecido nada, presta atenção. Eles ofereceram um manjar a Deus. O que é manjar? Que tipo de oferta é manjar, pastor? Era cereais, trigo, grão. Eles oferecem a Deus. O que é que eu aprendo com isso? O milagre já tinha vindo? Não. Mas eles acreditaram na promessa. Irmãos, não importa o que você estiver passando. Não fecha a tua mão para a obra. Não importa o deserto que tu estiver passando. Não fecha as tuas mãos. Continua oferecendo o teu manjar, porque o teu milagre vai vir. Aleluia. E o Senhor ainda diz aqui, olha o que Deus diz, não haverá vento e não haverá chuva. O que não? Mas haverá água. O que é que eu aprendo aqui? Que tem milagres que vêm na nossa vida, mas que não tem sinal. Porque o sinal a gente sabe, o sinal de água é chuva. O Senhor está dizendo, não vem. Então olha o que é que acontece. Eles vão, oferecem o sacrifício. E agora, o que é que acontece? Irmãos, imagine só as piscinas, tudo cavado no deserto. Deu uma chuva tão grande na Idumeia, lá em cima, a quilômetros de onde eles estavam. A chuva foi tão grande que Flávio Joséfo diz que rompeu as barreiras da cidade. Os tanques explodiram. E a correnteza de água invadiu e vem com tudo. Quando a água vem lá de cima da Idumeia, ela vem direto no vale. Que quando chega na piscina, elas não passam, elas enchem a piscina. Louvado seja o nome do Senhor. Agora presta atenção. Se eles não tivessem feito a piscina, a água tinha enchido? O que era que ia acontecer? Se eles não tivessem obedecido a palavra do profeta, a água ia passar. Você está entendendo? A água ia passar, eles iam ver
mas não ia usufruir dela. Assim tem crente na igreja. Se tu não tiver fé, a bênção vai passar debaixo do teu nariz. A bênção vai passar debaixo do teu nariz. E tu só vai ver. Mas hoje eu estou aqui para profetizar. O teu tanque vai encher no deserto. Quantos creem nisso? A providência de Deus no deserto. Como eles obedeceram e fizeram os buracos, a água, em vez de passar, encheu. Simples isso. Mas tem uma coisa também que eu deixei aqui para dizer para vocês, que além da água, para onde é que eles iam? Para a guerra, né? Aí o Senhor disse assim: além da água que eu vos dou, vocês beberão, vocês, o vosso gado, os animais, e eu vos darei todos os moabitas na palma da vossa mão. Os vossos inimigos eu vou entregar. Então bora ver. Pastor, e como foi que ele entregou? Isso aqui é lindo demais. Oh, quando eu vejo isso aqui eu digo, o Senhor não é gente não. Olha o que esse Deus apronta. Meu Deus, de manhã o exército estava tomando café. O exército dos moabitas, agoniado, doido para entrar na batalha, olha lá de cima, para descer o vale. E tu sabe o que eles viram dentro da piscina? Sangue. Quando eles viram sangue, sabe o que eles disseram? O povo de Israel está tão com medo que se matou. Presta atenção. Era sangue? Não. E qual é a explicação? É que a terra da Idumeia é barro vermelho. Quando a correnteza que Deus estourou lá em cima vem trazendo barro. Quando caiu no fundo da piscina, o barro vermelho, a água em cima e o sol do deserto, olhava, era tudo vermelho. Quando eles viram é sangue. Sabe o que foi que o comandante do exército disse? Não precisa nem nós levar arma. Bora só buscar o despojo. Desarmados entraram no vale. O povo de Israel já estava cheio de água, reforçado, já tinha comido, diz, agora é com nós. Oh, labá. Oh, meu Deus do céu. Numa hora dessa eu olho, que luta que nós temos. Eu tenho a vergonha de falar da minha luta, é sério. Quando eu vejo isso aqui, irmãos, eles mataram todos. Eles mataram todos. Tinha Jorão no meio, sim, mas tinha Josafá, que acreditava em Deus. E Deus deu essa grande vitória. Deus deu socorro no deserto. Sabe por quê? Porque eles obedeceram a palavra do Senhor. Então, meu filho, não adianta o que você tiver de passar, você vai passar. Agora, a história que eu aprendo aqui é como tu vai passar. Tu está no deserto, tu está perdido. Tu vai reclamar para Deus ou tu vai querer ouvir a voz dele? Porque para quem está perdido, Deus é a única resposta. Enquanto Deus não falar todas as palavras, irmão, tem coisa, não adianta você tentar entender as coisas de Deus. Eu leio esse livro há 37 anos, eu não entendo e não sei nada. Porque esse Deus nos surpreende demais. Esse Deus não está em altar para quem te mexa com ele, não. Quando a gente chega aqui, ele já está lá atrás. Entendeu? Antes de eu chegar naquela porta, ele já está lá esperando em todo lugar. Uns doidos aí na televisão disseram que a Bíblia está ultrapassada. Precisa de atualização. Eu queria falar com eles e dizer, como é que tu vai atualizar um livro que já mostra o arrebatamento da igreja, o juízo final e o fim do mundo? Quem precisa de atualização é nós. Aleluia. Nós precisamos entender os métodos de Deus, irmãos. Não é para ser discutido, é para ser aceito. Enquanto o crente ficar batendo com Deus, por que está sendo isso? Por que está acontecendo isso? Pare e diz assim, para que está acontecendo isso? O Paulo caiu de um animal. Olha para mim. Um homem num cavalo ou camelo, que não diz qual era o cavalo, mas ele ia montado. Eu fiz uma pesquisa, deve ser dessa altura, né? Ele era baixinho, digamos que era dessa altura, olha para mim.
Agora o camarada cai dessa altura e fica cego dos dois olhos. Me conta outra. Me conta outra que eu já vi o cara cair do 13º andar de um prédio e se quebra tudo, mas a visão ainda enxerga. E o Paulo cai dessa altura e fica cego dos dois olhos. Aí nós vamos para a Bíblia para tentar entender. Outra coisa, o que derrubou Paulo foi uma luz e cegou ele. Só que a luz ela vem para nos dar direção, não para nos cegar. Então tem um mistério aqui. Por que ele cai dessa altura e fica cego dos dois olhos? É simples. O Senhor cega ele e diz, eu não quero mais tu olhar para frente. Eu quero que tu olhe para dentro de ti. Agora olha, me diz uma coisa. O que é que Paulo levava na mão? Me ajuda a pregar. O que era que ele levava na mão? Cartas. Assinada por quem? Pelo imperador, para acabar com o culto. Ele levava carta na mão. Quando ele está caído, cego, sabe o que Jesus diz no ouvido dele? Paulo, o que me preocupa não é as cartas que estão na tua mão. Olha para dentro de ti. O que me preocupa é as 13 que eu coloquei dentro de ti. Romano, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, 1ª e 2ª Timóteo. Eu estou colocando carta dentro de ti. E é essas cartas que me preocupam, não é as cartas que estão na tua mão. Mais tarde na Santa Ceia, Paulo diz, examine-se o homem a si mesmo. Olhe para dentro de si. Paulo aprendeu, irmão, na fornalha. Nós temos que aprender também. É no deserto, é na fornalha. É aonde Deus faz verdadeiros cristãos, aleluia. Nós temos que olhar nas nossas dificuldades para dentro de nós e ver a capacidade. Eu estava estudando esses dias sobre milagre, porque eu estou aí numas campanhas de milagre. E não é que Jesus está usando? Eu sirvo que de vez em quando Jesus me usa. E aí eu fui mergulhar mais em milagre. E eu fui ver, irmãos, aqui em Atos dos Apóstolos, que o milagre era coisa comum. Comum. Aquilo que parecia um espanto. Ah, Jesus curou um cego, espanto. Para eles era comum. Significa dizer o quê, pastor? Que todo dia tinha esse tipo de milagre. Era tanto do milagre que se tornou comum. Para eles não era espanto. Mas por que isso acontecia na vida deles? No capítulo 3 diz que passou 3.000 almas. Daqui a pouco está 5.000. Lá no capítulo 9, Lucas desiste de contar. E sabe o que ele escreve? Era a multidão que cria. Lucas desiste de contar e pode ver, ele diz assim, a multidão era tão grande que acreditava. Por quê? Simplesmente uma coisa, irmãos, ele criou na palavra. Eles acreditavam no que Deus falava. Ou nós acreditamos no poder de Deus, ou não adianta dizer que somos crentes, aleluia, louvado seja Deus. Eu vim aqui para ouvir, mas Deus está me usando para te dizer, tu está no deserto, sim, então cava. Pastor, não tem água no deserto. Deus vai fazer a água chegar. A água vai estourar. Ei, não vai ter chuva. Aonde ele estava, Deus disse, aqui não haverá chuva e não haverá vento. Mas a água vem. E a água veio lá de cima. Aleluia. Então entenda isso, amado. Glória a Jesus. Tem gente que está querendo sinal. Ah, se não vier um sinal, eu não tenho milagre. Olha aí, o pessoal chegaram com Jesus e disseram assim, dá para nós um sinal e está tudo resolvido. Jesus disse assim, o sinal que eu vou dar para essa geração adúltera e perversa é o sinal de Jonas. Ei, peraí, eu fui pesquisar. Por que Jesus falou de Jonas? Simples. Que semelhança existe entre Jesus e Jonatas? Bora fazer aqui uma rápida retrospectiva. Jonas pagou por uma passagem para fazer uma viagem. Jesus também pagou a sua cota. Amém? Jonas entrou num barco de madeira. Jesus carregou uma cruz de madeira. Jonas lançaram a sorte para saber quem era. A sorte caiu em Jonas. Pilato também lançou a sorte entre Barrabás e Jesus e caiu em Jesus. Jonas passou 3 dias na barriga do peixe. Jesus passou 3 dias dentro da cova.
Jonas saiu do peixe sem quebrar um osso. Jesus saiu do túmulo sem quebrar um osso. Jonas, com uma pregação, ganhou uma cidade inteira. Jesus, com as suas pregações, ganhou todas as nações da terra para Jesus. Ele é Senhor do céu e da terra. Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Ei, irmã, eu vim aqui para te dizer, o deserto, eu vou me colocar que eu estou também nesse deserto. Mas quando eu vejo esse negócio, eu digo aqui, epa, peraí, eu vou é cavar. Sabe, irmã, eu digo, eu vou é cavar e eu vou fazer que nem Josafá. Eu não vou fazer que nem Jorão, não. Culpa a Deus. Eu vou fazer que nem Josafá. Eu quero ouvir a voz de Deus. Eu quero ouvir a voz do meu Cristo, que morreu, nasceu e foi colocado na manjedoura. E eu quero até dizer um negócio aqui, que tem gente que diz assim, você já ouviu alguém dizer, Jesus nasceu na manjedoura? Já ouviu alguém falar isso? Mas está errado, que ele não nasceu em manjedoura. Pastor, e o que foi que aconteceu? Deixa eu te explicar. O que é manjedoura? Era uma caixa de madeira, olha para mim. Era uma caixa de madeira que o pastor levava. No meio do rebanho, o pastor andava com aquela caixa de madeira. Para quê? Para que quando um cordeiro nascesse, a primeira coisa que o pastor fazia no meio do rebanho era olhar a qualidade daquele cordeiro. Se o cordeiro fosse limpo, não tivesse mancha, não fosse defeituoso, ele automaticamente era tirado do meio dos outros recém-nascidos, ele era envolto em um pano e era colocado dentro daquela manjedoura. Para quê? Para ser levado para o templo. Era separado do nascimento, porque lá os sacerdotes só aceitavam animal assim. Quando Maria teve Jesus, é por isso que você vê aquela história toda que não teve quarto para eles. Ai, coitado, se Jesus quisesse, ele tinha a suíte. Ele não quis, acabou-se. Deus não quis que desse quarto para o filho dele. Então, para Jesus nascer, na estribaria. Assim que Jesus nasceu, Maria e José viram o menino, lindo, botaram num pano, colocaram dentro da manjedoura para se cumprir o que João Batista disse. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Desse jeito ele está pronto. Ele já nasceu debaixo de profecia. Você se lembra o que foi que o anjo disse para os reis magos? Disse, vocês acharão menino envolto em um pano dentro de uma manjedoura. É por isso que ele foi colocado na manjedoura. Para quê, pastor? Para que mais tarde ele fosse sacrificado para nós estar aqui glorificando e exaltando o nome dele. Quantos crê nisso? Levanta a mão e glorifica e exalta o nome do Senhor. A preparação, irmãos, é lindo. Se você for estudar a história de Jesus, você vai se encantar. Mas não é só no que o Evangelho diz, não. Irmão, a preparação, ela é mais importante do que o próprio ministério. E eu vou provar isso para você. Você sabe quantos anos o João Batista se preparou? 30. Para pregar quantos? Fala aí para mim. João Batista se preparou 30 anos para ter quantos anos de ministério? 6 meses. Batizou Jesus e com 6 meses morreu. Mas se preparou 30 anos. Jesus se preparou 30 anos para pregar quantos? 3 anos. 3 anos durou o ministério de Jesus. Mas ele se preparou 30 anos. Por quê? A preparação é muito mais importante. Porque é na preparação que você conhece o Senhor. É na preparação que você pode olhar na Bíblia. Os homens. Moisés passou quantos anos no deserto para poder liderar o povo de Israel? 40. E o camarada quer chegar de cara e já quer abafar. Ah, vai ler Bíblia, meu filho. Aleluia. Vai ler Bíblia. Elias teve até depressão. Foi para dentro de uma caverna. Ezequiel, Daniel. Esses homens, quando aparecem no cenário bíblico, eles já têm uma história linda com Deus que está por trás dos bastidores. A nossa história com Deus... Eu digo isso, não é através de um momento. Eu tenho meu momento alto, tenho momento... Eu vou falar aqui uma coisa para vocês. Olha, a minha esposa está com fibromialgia e depois ela foi... Eu vou falar para você, para outras igrejas eu não falo não. Sabe porque eu sou que nem Esdra, e aprendi com Esdra. O que foi que Esdra disse? Quem sabe
É lindo, né? Quando o rei deu um bocado de ouro para Josué, para eles levarem, para ajudar, né? Era muito ouro. Aí o que foi que aconteceu? Eles disseram assim, agora nós vamos pedir proteção para o rei. Como é que é? Não, nós vamos para ajudar com esse monte de ouro. Nós precisamos de um exército. O Esdras levantou no meio deles e disse, eu tenho vergonha na cara. É porque eu vou pedir proteção para o rei, depois de tudo que nós falamos de Deus para ele, agora nós vamos pedir ajuda dele, exército dele, e aonde fica as maravilhas que nós contamos do nosso Deus? Eu tenho vergonha na cara. Vocês querem ir? Vão, eu não vou. Está aqui. Será que Deus honrou? Aí olharam para um para o outro e disseram assim, e o que é que nós vamos fazer para levar? O Espírito de Deus já vem em Êxodo e diz, sabe o que, é que a gente faz? Pega saco velho, molhado, misturado com lama no deserto, bota o ouro dentro e joga na costa. Porque não vai chamar atenção. Mas antes nós fazemos uma oração. Chegaram na beira do rio, fizeram uma oração, pediram proteção para Deus, jogavam o saco. Todo sujo, o judeu vem do cativeiro e iam andando, coitado. O povo na rua passava, olhava e dizia, olha, coitado. Tudo que restou, a cachorrinha deles ia cheia de ouro. Tu entendeu como é que é o negócio? Vão só com a cachorrinha ali, o ouro chegaria trincando lá dentro. Então, meu amado, eu prego há 37 anos e eu me sinto com vergonha de dizer, minha casa está assim. Não, eu falo para vocês orarem por mim. Só para vocês terem uma ideia. Eu levei minha esposa lá no hospital e o médico pediu os exames lá. E a doutora disse assim, vai dar mais de 2.000. A minha esposa ficou logo meio triste, disse, não te preocupa não. Fica aqui que eu vou pregar. Sabe onde eu fui pregar? Ali no 18 de Santa Maria. Cheguei lá, preguei, Deus salvou, curou, libertou. No fim do culto, o Senhor disse, fala da doença da tua esposa. Eu peguei e falei assim, só, irmão, faça uma oração aqui por ela. A vice-prefeita de São Miguel estava lá, disse, eu quero falar com o senhor depois do culto. Quando foi depois do culto, ela me chamou e disse, quais são os exames da sua esposa? Eu digo assim, passe para mim, porque eu vou ligar para o Márcio Miranda e vai fazer tudinho. Tu entendeu? Não, se tu entendeu, dá glória a Deus. Não é para reclamar, é para dar testemunho. Dessa forma, sim. Não é verdade? Agora eu vou estar desesperado. Não, porque não sei o que, Deus abandonou a minha casa e a mulher do pregador vai morrer. Nada. Nós casamos para morrer, vamos ficar velhos, vamos se suportar. Um olhando para a cara do outro, bem velhinho. Você está entendendo? Então eu aprendi com Esdras assim. Eu tenho vergonha. Agora, se for na minha congregação, irmãos, eu estava dizendo agora aqui para o irmão, eu estou pregando numa luta tão grande, Deus salva, cura, liberta. Quando eu termino, os irmãos vêm me abraçar. Homem abençoado. Eu digo, Jesus, como é que eu vou dizer que eu estou numa luta? Me diz. Eu digo, amém. Agora, minhas lágrimas é lá em casa. Lá no meu quarto, quando eu dobro o meu joelho, eu só não culpo Deus que nem Jorão. Mas eu faço como Josafá. Eu preciso ouvir a tua voz. Eu preciso do teu socorro na minha casa. Eu estou no deserto, eu estou perdido, mas eu quero ouvir a tua voz. E Deus envia pessoas que nos socorrem. Deus envia, irmãos, aqui no deserto. Eu amo essa congregação aqui, aleluia. Tem muitos irmãos aqui que me ajudam. Eu não vou dizer o nome, não vou dizer. Mas Deus lá em cima sabe. Eu pago o preço, meu filho. Aleluia, só de novembro para cá, eu parei de contar, foram mais de 60 almas que essa mão aqui teve o prazer de botar na cabeça e entregar para Jesus. Aleluia, foram mais de 60 almas, eu já perdi as contas, só nesses 3 meses, fora nesses 37 anos. Será que Deus não vai me ouvir? Será que Deus não vai nos ouvir fazendo o seu trabalho? Eu tenho vergonha, irmãos, de andar pela rua dizendo que está assim. Agora, entre nós aqui, tudo bem, não é verdade? Porque nós somos uma família. Eu preciso das vossas orações.
Eu oro também por você. Se tiver gente enferma na sua casa, a minha esposa, eu creio, eu disse agora que orou, eu já creio na vitória. Vai fazer os exames? Vai, mas não vai dar nada. E se deve um remédio e vai curar para a glória do Senhor. E eu desafio nessa noite, eu quero orar também aqui. Se tiver gente enferma, Jesus vai curar. Jesus vai alcançar a minha casa, vai alcançar a tua. Porque eu aprendi com essa mensagem, o Senhor disse assim, o negócio está pegando, você abre, tá, pai? Cava no deserto. Cava que não vai ter sinal. Tu não vai ver vento e não vai ver chuva. Mas a água vem. Não interessa se vai chover na Indoméia. Não interessa se vai chover no Paraguai. Seja lá onde for. Mas a água vai vir e vai entrar no teu tanque. Quantos creem nisso? Ainda há providência no deserto. Se coloque de pé, igreja. Alá, minha suia lá. Se tiver algum irmão, alguma irmã, independente de um problema, não sei se é enfermidade, se é financeiro, eu não sei. Mas eu quero te chamar aqui na frente. Eu estou com a autoridade de Deus. Eu estou com a autoridade de Deus aqui no altar. Se você crer que Deus vai fazer a diferença na tua vida, então venha. A Bíblia diz que tudo é possível ao que crê. A Bíblia diz, credes em Deus e crede também nos meus profetas. O Senhor disse à sua esposa, amém? O Senhor disse, o Josafá disse assim, não há um profeta de Deus aqui que a gente possa consultar Deus através dele. Alguém disse, tem. Ele disse, então desçamos e falamos com ele. Amados, Deus está lá em cima, mas desça no altar e você vai falar com ele. Eu sei que as enfermidades estão tentando cercar nossa casa. Por quê? Para nos deixar tristes, para nos deixar desanimados. Mas o Senhor disse para os discípulos que as enfermidades não são para a morte, porque Deus não precisa de morte para tirar os seus servos da terra. Não. Jesus deixou bem claro. É para fortalecer a fé do crente. É para glorificar o nome do Senhor. Aconteça o que acontecer, não pare a tua adoração. Eles receberam uma ordem antes que o tanque fosse cheio. Antes do tanque ser cheio, sabe o que aconteceu? Pastor Câncer, eles ofereceram um manjar. Eles estão no deserto triste, passando fome, passando sede, mas eles acreditaram na palavra do profeta e ofereceram o manjar. E pela manhã o tanque se encheu. Pode adorar. Oh meu Deus, eu estou sentindo que a minha casa já não tem mais nenhum problema. É sério, gente, eu estou sentindo que a minha casa o problema já acabou. Eu estou sentindo que o nosso problema não é nada perto da grandeza desse Deus. Você pode adorar um minutinho? Adore comigo. Deixa tocar o tangedor, porque a Bíblia diz que quando o tangedor toca, a mão de Deus vem sobre o profeta. Oh, yalas de cabe, alavatou, alá. O Senhor diz, homens de pequena fé, oh geração, oh cadê a fé de vocês? De onde vocês estavam e onde vocês estão? Olha, Davi disse quando estava velho, foi por causa da tua promessa que eu cheguei até aqui, Senhor. Assim como Moisés sugeriu,
o Senhor ir com ele. Oh, adoro, adoro. Eu não quero andar um minuto nesse mundo sem ti. Você pode adorar. Me desculpe se sou exigente quando digo que só eu não vou. É paixão pela tua presença, Senhor. Adoro, adoro. Tá lindo. Quando Jó se encontrou no estado de grande miséria, ele disse com a voz embargada num pranto de dor: oh meu Deus, que saudade que eu sinto do tempo que o Senhor me guardou. É paixão pela tua presença, Senhor. Cante, cante. É paixão pela tua presença, Senhor. É o instinto da alma buscando o teu grande amor. Oh, aleluia. Quando eu entro na igreja e me ajoelho pra falar contigo, eu choro. É paixão pela tua presença, Senhor. Deus, no meio deste louvor, eu quero te pedir, Deus, eu quero te pedir que tu passe, Senhor, em revista. Passe em revista a tua igreja. Retira as enfermidades do meio do teu povo. Arranca, Senhor, esta dor, este sofrimento, essa falta de fé. Senhor, faz um reboliço espiritual na nossa vida, porque nós precisamos disso. Oh, Pialavassai, tu és o nosso Deus. A nossa esperança está em ti. Se tu nos abandonares, para onde nós iremos? Se tu tens a palavra da verdade, como disse o apóstolo Pedro, sara a ferida, arranca as nossas enfermidades pela raiz, Senhor. Faz desaparecer, porque tu és maravilhoso. Tu és o Pai da medicina. Deus maravilhoso, visita nossa casa agora. Visita nossos familiares. Olha quem está enfermo, que faz parte da nossa família, que não está aqui. Visita, porque tu és um Deus de perto e tu és um Deus de longe. É a tua presença, Senhor. Olha para as nossas finanças, Senhor. Tu sabe como nós estamos vivendo, mas a tua igreja, ela não tem deixado de dar o maná. E por isso nós, pregadores, temos levado a tua palavra aonde é necessário. Porque a tua igreja tem oferecido maná aqui no altar. E eu oro por elas, para que não venha faltar nos seus celeiros, das suas primícias. O seu celeiro, Pai, os seus lagares se encherão de bênção do nascer do sol ao entardecer. Faça isso, meu Pai. Dai-nos paz, dai-nos graça. Quem dorme a peso de remédio, proteção divina nas casas, Senhor. Repreenda todo o mal, depressão, espírito de depressão, todo tipo de espírito de perturbação estará sendo repreendido desta congregação, no meio do povo de Deus. Senhor, acampa anjo ao redor deste lugar. Aqui é o lugar de bênção, aqui é o lugar de vitória, aqui é o lugar onde muita gente comenta na cidade. Caiçaraú é um lugar de bênção, porque aqui tem oração, aqui tem mulheres de Deus, aqui tem homens de Deus, aqui tem jovens de Deus, aqui é casa de oração, Jesus. Continua conosco, Pai querido. Choramarávia Suriamarra. É paixão pela tua presença, Senhor. Em nome de Jesus, nos abençoe e nos guarda. Amém. Volte para o seu lugar. Meu querido, minha querida irmã, volte para o seu lugar.
Podeis sentar. Eu sei que culto de doutrina, quem gosta mais é crente, mas não me custa nada fazer uma pergunta. Tem alguma pessoa que por acaso está aqui que não é crente? Foi convidado? Se tiver, levante a mão assim. Todos crentes, né? Tem alguém que está afastado, que precisa de um conserto? Filho, se tiver, vem logo. Que o negócio está pegando. A porta da arca vai fechar. Se não tiver, eu acredito que está todo bem, né? Se a trombeta tocar hoje, dá para subir? É pela fé, filho. Eu vou perguntar de novo. Eu vou te dar mais uma chance. Se a trombeta tocar hoje, dá para subir? Eita, glória a Deus. Eu quero te ver lá no céu, viu? Diga para o seu irmão. Eu quero te ver no céu. E não me decepcione. Isso, é assim que nós vamos subir. Amados, ore por mim e eu oro por vocês. Começamos 2024. Oh, glória a Deus. Aleluia. E nós estamos juntos para a glória do nome do Senhor. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Muito obrigado, pastor Câncer e toda a igreja. Sou da igreja com a paz do Senhor. Eu quero agradecer ao pastor Celso, se é verdade, diga amém. Demorou um bocado, mas veio. Sexta-feira é o nosso culto de Santa Ceia. E domingo vai ser o culto das irmãs. Quem vem ministrar é o pastor Jair Felisbino. Os irmãos estejam aqui. A cada dia Deus tem uma palavra abençoada neste lugar. Amém? Vamos colocar de pé, vamos agradecer ao nosso Deus. Desejo que os irmãos sejam uma bênção. Nós estamos, irmão, alguns irmãos, nós estamos num propósito pela igreja, pela nossa vida. Aí eu estou analisando se a igreja dá conta de entrar nesse propósito. Mas, enquanto isso, nós estamos orando. E assim como for o dia, eu vou passar para os irmãos, aqueles que desejam dar uma avançada na sua vida, para cada tempo que Deus estabelecido para vocês, eu vou passar de maneira bem devagar, porque é uma coisa nova, uma coisa que os irmãos não têm costume de praticar. Mas nós que andamos na presença de Deus, nós estamos andando a cada vez mais uma proximidade, mais uma dedicação, mais um zelo e uma coisa melhor para Deus cada vez mais. Amém? Então, os irmãos, orem aí, que Deus dê entendimento, sabedoria, de maneira que os irmãos não possam chorar muito quando ouvirem. Mas vai ser bênção para você, eu tenho certeza nisso. Mas diga para o seu irmão, em nome de Jesus, se prepare, seja corajoso e valente. Deus vai te dar força para você vencer. Em nome de Jesus. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te louvar, meu Deus, te agradecer pela tua palavra, pela tua mensagem. E eu sei, meu Deus, que há um cuidado seu sobre esta casa, sobre esta igreja. Sei, meu Deus, que há um amor teu reservado para conosco. Há uma promessa sua, há um zelo seu, há um cuidado, meu Pai. E nós queremos lhe agradecer. Não permita, meu Deus, que não venhamos ter uma vida de incredulidade, dureza do coração. Meu Deus, que venha faltar ânimo, faltar fé em nós. Mas que nós possamos prosseguir, meu Deus, para aquilo que tem já estabelecido no teu tempo, para com a vida de cada um de nós. Assim, meu Deus, continue conduzindo a tua igreja, conduzindo os teus filhos, conduzindo, meu Deus, de maneira perfeita e agradável, conforme a tua palavra. Obrigado, meu Deus, pela tua mensagem, que nós possamos continuar, meu Deus, crendo, meu Deus, que o Senhor tem providência para conosco. Agora despeça nós em paz e segurança, nos dê uma noite de paz, uma noite de bênção, uma noite de vitória. Em nome de Jesus, todas essas bênçãos nós lhe pedimos, lhe agradecemos em nome de Jesus. Estenda as suas mãos e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo de Deus diga amém. A paz do Senhor, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.